Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 691, 9 meses 2. Como pais, desmamar uma criança exige determinação. Para um bebê, o desmame marca o primeiro passo em direção ao crescimento físico e emocional. E o maior erro durante esse processo é ceder com muita facilidade, apressando-se para confortar e alimentar o bebê ao primeiro choro. Se o desmame for adiado e repetido de forma inconsistente, pode afetar o desenvolvimento emocional da criança. Esse empurra-empurra, às vezes oferecendo amor e às vezes se afastando, pode desestabilizar o senso de apego da criança. Naoki sabia disso. Ele ficou parado perto da janela, observando a pequena Elara sentada na grama lá fora, fungando e chorando. Rangendo os dentes, virou-se, fingindo não ouvi-la. Voltou para dentro, mas continuou a observá-la por trás da cortina, escondido ao lado de Koraidon. Depois de um tempo, Elara parou. Olhou ao redor e percebeu, o papai tinha sumido. Ele tinha sumido quando ela não estava olhando. Seus olhos imediatamente se encheram de novas lágrimas, não de fome dessa vez, mas de uma profunda tristeza. As três bestas lendárias, Entei, Suicune e Raikou, estavam deitadas por perto, observando-a com expressões preocupadas. Elas não entendiam muito bem a criação de filhos, mas percebiam que algo sério estava acontecendo. Naoki havia explicado anteriormente que humanos eram diferentes de Pokémon. No mundo deles, o desmame era essencial para um crescimento saudável. Ainda assim, ver a pequena Elara chorando daquele jeito fez com que os três Pokémon, que a abraçavam desde a infância e a observavam crescer, se sentissem inquietos. Suicune lançou um olhar sutil para casa. Como esperado, Naoki estava espiando de um canto. Entei franziu a testa. Claramente, eles não podiam ficar parados assistindo. Com um aceno solene, o trio lendário concordou silenciosamente que eles ajudariam no desmame. Entei se levantou e caminhou calmamente em direção a Elara. A garotinha chorosa olhou para cima. Ao ver Entei, sua expressão se suavizou e ela estendeu os bracinhos para ele, buscando conforto. Primeiro passo do desmame: redirecione a atenção do bebê. A voz grave e rouca de Entei carregava um calor incomum. Elara, seu pai está fazendo isso porque te ama. Que tal a gente se divertir um pouco juntos, hein? Sem esperar pela resposta dela, já que ela provavelmente não tinha entendido de qualquer maneira, Entei agarrou delicadamente suas roupas e a virou de costas. Elara pousou em segurança em seus ombros peludos, soltando um grito assustado enquanto se agarrava à sua juba espessa. Naoki, ainda escondido, espiou novamente bem a tempo de ver Entei lhe lançar um olhar cúmplice antes de correr em direção ao lago. Elara gritou de surpresa, depois riu, enquanto o vento soprava em suas bochechas e a paisagem passava rapidamente. Missão: distração, sucesso. Entei galopou em direção ao lago, avançando com passadas poderosas. Eles passaram pela dimensão espelhada e emergiram perto da radiante árvore do mundo. Elara nunca conheceu Ho, o majestoso guardião dos céus. Hoje parecia o dia perfeito para mudar isso. Suicune e Raikou seguiram de perto. Em instantes, as três lendas e a garotinha nas costas de Entei desapareceram do pasto. Observando de longe, Naoki sentiu uma estranha pontada de emoção. Olhando para a expressão alegre de Elara, ele não pôde deixar de se perguntar: ela já via Entei como seu novo pai? E se ele interviesse agora, ela o veria como vilão? E o afastaria? O pensamento doeu. Não, Koraidon, temos que segui-los, disse Naoki firmemente. Koraidon soltou um pequeno grunhido resignado. Ah! O homem e o Pokémon partiram silenciosamente, seguindo as bestas lendárias. Não o seguiram muito de perto, preferindo observar de longe, permanecendo invisíveis. Ao chegarem à árvore do mundo, Entei não parou na sede da guilda. Em vez disso, olhou para cima e saltou para um galho grosso, começando a correr para cima, ao longo dos vastos galhos da árvore verde brilhante. Passo a passo, eles escalaram até chegarem ao topo da copa da árvore do mundo. Ali, cercado por uma folhagem radiante, estava o majestoso Ho, o Pokémon arco-íris, com suas asas brilhando na luz enquanto ele olhava para a terra. Senhor Ho! Entei gritou respeitosamente enquanto pousava atrás do grande pássaro e fazia uma reverência profunda. Empoleirada nas costas de Entei, Elara saltava suavemente, completamente destemida. Em vez disso, ria como se estivesse em um passeio de pônei. Ao ouvir a voz, Ho se virou e notou a criança pequena montada em Entei. Quem é? Perguntou, inclinando a cabeça. Mas antes mesmo que as palavras saíssem do bico, Ho já havia pressentido a resposta. Esta criança carregava o cheiro de Naoki. Não havia dúvida. Esta é a filha do Naoki, confirmou Entei. Ela está sendo desmamada e estava chorando no rancho. Nós a trouxemos aqui para animá-la. Entendo, Ho respondeu suavemente, entendendo agora. Elara, sempre curiosa, olhou para o majestoso Pokémon pássaro à sua frente. Seus grandes olhos brilhavam de admiração em vez de medo. Uau! Ela exclamou com a voz cheia de admiração. Ho estreitou os olhos gentilmente e uma suave luz iridescente começou a brilhar em suas penas. Lentamente, uma única pena brilhou livremente e flutuou em direção a Elara. As crianças naturalmente adoram coisas brilhantes. Elara instintivamente estendeu a mão, agarrou a pena em suas pequenas mãos e a balançou com fascinação inocente. Ia! Ela gritou. Observando isso, Entei exalou alívio e seu coração se acalmou. A voz de Ho soou novamente gentil e cheia de propósito. Vão agora. Até o dia em que ela crescer, vocês três devem protegê-la com todas as suas forças. Sim, Lord Ho. As três bestas lendárias responderam em uníssono, curvando-se profundamente. Com isso, eles se viraram e começaram a descer, retornando silenciosamente para a guilda da expedição, ainda guardiões do reino, agora guardiões de uma criança. As três bestas lendárias permaneceram em silêncio ao lado da fonte, observando o zumbido alegre dos Pokémon ao redor. Os olhos arregalados de Elara brilharam diante da cena vibrante.
Você gostaria de brincar com eles, Elara? Entei murmurou gentilmente, virando sua grande cabeça em direção à garotinha em suas costas. Quer ela tenha entendido ou não suas palavras, Elara de repente deslizou das costas de Entei com uma risadinha suave. Seu olhar fixo nos Pokémon ao seu redor como se tivesse acabado de descobrir um mundo totalmente novo. Os Pokémon próximos logo notaram a cena. Pica, um Pikachu, usando um pequeno avental do seu trabalho na taverna próxima, saltou curioso. Olhou para a criança humana com a cabeça inclinada e uma expressão confusa. Quem era? E como uma criança humana conseguiu chegar até aqui? Entei respondeu calmamente. Ela é filha de Naoki. O nome dela é Elara. As orelhas de Pikachu se aguçaram ao ouvir Naoki. Ele o conhecia bem. Pikachu, exclamou com os olhos arregalados de reconhecimento e surpresa. Logo mais Pokémon começaram a se reunir. A notícia se espalhou rapidamente. O filho de Naoki estava ali. Naoki estava parado a uma curta distância, observando em silêncio a cena se desenrolar. Seu coração se encheu de orgulho. Assim como ele, Elara parecia ter um dom natural, os Pokémon a adoravam. Embora tivesse apenas 9 meses, sua energia tinha limites. Depois de cerca de 30 minutos de brincadeira, Elara começou a bocejar, e seu corpinho ficou lento e sonolento. Percebendo isso, Entei se aproximou e deitou-se delicadamente ao lado dela, criando um lugar quente e reconfortante. Elara aninhou-se em seu corpo grosso e peludo, soltou um último bocejo e adormeceu pacificamente. Observando-a, Naoki sorriu suavemente. Hal? Koraidon grunhiu baixinho. Deixe-a descansar aqui um pouco, respondeu Naoki. Seu olhar se voltou para o brilho familiar de algo no bolso de Elara. A pena do arco-íris. Aquela era a pena de Ho, concedida apenas àqueles que ela considerava dignos. Elara também foi escolhida? Naoki piscou pasmo. Será que Elara pode se tornar uma heroína do arco-íris um dia, como Ash? O pensamento o encheu de entusiasmo e esperança. Um futuro assim seria uma bênção tremenda para ela. Naoki respirou fundo, com um sorriso ainda no rosto. Um dia, talvez. Mas por enquanto, o trabalho na fazenda o esperava. Virando-se silenciosamente, ele e Koraidon voltaram para casa, prontos para mergulhar nas tarefas do dia. A imagem de sua filha aninhada ao lado de Entei em seus pensamentos. Capítulo 692. Papai. Ajudando Gogoat com a ordenha, a colheita de vegetais, a empilhar produtos no celeiro, a colher frutas das árvores. Quando Naoki terminou todas as suas tarefas matinais, já eram 11 horas. Ele olhou para as horas e fez um cálculo rápido. Iono terminaria o trabalho em breve. Limpando as mãos, Naoki foi até a árvore do mundo para pegar Elara. Ela ainda dormia profundamente. Quando Naoki a levantou gentilmente do lado de Entei, ela se mexeu levemente, seus olhos se abrindo. Vá em frente e durma. O papai vai te levar para casa, Naoki sussurrou suavemente. Reconhecendo a voz familiar e o calor, Elara fechou os olhos novamente, aninhando-se contra o peito dele e caindo em um sono tranquilo. Era como se o caos emocional daquela manhã nunca tivesse acontecido. Naoki soltou um suspiro silencioso de alívio. Então ela não guardou rancor, nem mesmo por ter sido privada de seu leite habitual. Durma bem, querida. Ele se inclinou e a beijou gentilmente na testa. A filha dele realmente era a melhor criança do mundo, doce, misericordiosa e cheia de amor. Quando chegaram ao rancho, Iono tinha acabado de voltar do trabalho no ginásio. Ao avistá-los, ela se aproximou com um sorriso curioso. E então, como foi o desmame? Naoki hesitou. Não muito suavemente. Ele relatou os eventos da manhã, incluindo o protesto choroso de Elara e a ajuda inesperada das bestas lendárias. Pelo menos Entei e os outros a mantiveram distraída na árvore do mundo, acrescentou. Ela se acalmou bastante. Mesmo assim, Elara era uma alma tão gentil. Ela superaria isso logo, ele tinha certeza. Naoki a levou para o quarto e gentilmente a colocou no berço para continuar seu cochilo. Mas quando ele se virou para sair, os olhos sonolentos de Elara se abriram novamente. Ela olhou para ele, esfregou os olhos com os punhos minúsculos e disse suavemente, para pai. Naoki congelou. Querida, o que você acabou de dizer? Elara piscou e repetiu. Para pai. A alegria inundou seu peito. Ela disse mesmo. Sem perder um segundo, ele se virou e gritou. Querida, vem cá rápido. Elara acabou de dizer, papai. Momentos depois, Iono entrou correndo. O casal se inclinou sobre o berço, com os olhos arregalados de expectativa. Naoki insistiu gentilmente. Elara, você pode dizer isso de novo para o papai? Para pai. É verdade. Iono ofegou. Agora, Elara, você consegue dizer quem eu sou? Sou a mamãe. Elara se virou para ela e gritou alegremente, mãe. O queixo de Iono caiu. Diga de novo. Mãe. Que bebê incrível. Iono comemorou pegando Elara em seus braços, pressionando suas testas e fazendo cócegas em seu nariz. Elara caiu na gargalhada. Naoki, que estava ali perto, de repente se sentiu um pouco desanimado. Como é que ela diz mãe, tão claramente, mas pai, ainda é papai? Iono sorriu. É porque a mamãe e a Elara estão em total sintonia. Naoki. Ótimo. Ele iria preparar o almoço. Agora que Elara conseguia dizer papai e mamãe, Naoki decidiu lhe ensinar mais palavras todos os dias. Depois que Iono saiu para o trabalho, o rancho ficou quieto novamente, apenas ele, Elara e seus muitos companheiros Pokémon. Ele começou com o básico, apontando para amigos conhecidos enquanto eles passeavam pela propriedade. Isto, disse ele, levantando Elara nos braços e apontando para a frente, é ciclizar. Mo. Elara tentou, mas suas palavras saíram incompletas. Mesmo assim, ciclizar parecia emocionado. Hao, respondeu ele visivelmente feliz por ser reconhecido. Naoki sorriu e estendeu as sílabas lentamente para ela. Este é Koraidon. Koraidon. Elara olhou fixamente, tentando imitar o som, mas depois de uma longa pausa, ela não conseguiu dizê-lo. Koraidon não se importou.
Apenas soltou um grunhido feliz. Ah! Nesse momento, Palmote se aproximou e piscou para Elara antes de lhe dar um abraço gentil. Au, parece que Elara realmente gosta de você, Palmote disse Nauki com uma risada. Pamo! Palmote respondeu com um cantarolar feliz. Nauki então voltou sua atenção para o imponente dragão laranja ali perto. O próximo é Dragonite. Elara, você consegue dizer Dragonite? Elara balbuciou em resposta, mas era apenas uma conversa de bebê. Oh! Ela murmurou. Dragonite pareceu um pouco decepcionado, abaixando levemente suas antenas. Não fique triste, Nauki a tranquilizou, dando-lhe um tapinha carinhoso na cabeça. Ela ainda é um bebê, mas está praticando. Tenho certeza de que ela vai dizer seu nome em breve. Au, 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 Dragonite soltou um som alegre e prontamente envolveu Nauki em um abraço caloroso. Tudo bem, tudo bem. Nauki riu. Vamos todos sentar e brincar juntos. Depois de passar por todas as apresentações, Nauki fez uma descoberta divertida. Elara só conseguia pronunciar sons que lembravam papai e mamãe. Por causa disso, ela conseguia imitar um pouco os nomes de Pokémon como Ciclizar, Palmote, Butterfree e Glaceon, nomes que tinham sílabas mais suaves ou sons repetidos. Mas para Pokémon com nomes como Entei, Coraidon, Miltank ou Urshifu, Elara só conseguia balbuciar sons vagos como Uoo, A ou Ainda assim, esse foi apenas o primeiro passo de sua jornada genial. Nauki acreditava que no ano que vem, Elara seria capaz de nomear claramente todos os Pokémon do rancho. E quando esse momento chegasse, ele começaria a ensiná-la a entender o poder de Viridian e o poder do dragão. Quando o tempo permite, levo Elara e os Pokémon para aventuras ao redor do mundo, para que ela possa ver com os próprios olhos e crescer com a natureza. Visitamos as tundras geladas do norte para ver as brincalhonas sealeios rolando pela neve, mergulhamos fundo no Oceano Safira para nadar ao lado do gracioso Lourdes. Caminhamos por desertos dourados onde os sandilis e os trapins vagam e exploramos pacíficas florestas de bambu onde os panchon lutam alegremente entre os caules. Só de imaginar esse tipo de vida meu coração enche de alegria. Em uma tarde ensolarada, Nauki estava parado em silêncio perto do pasto, observando Elara rir e brincar com os Pokémon. O sol banhava tudo com uma luz quente e dourada. Naquele momento, cercado pela família e pelos Pokémon, Nauki sentiu uma paz profunda e gratificante, diferente de tudo que havia conhecido antes. Era isso. Eles viveriam naquele rancho para sempre felizes juntos. Uma vida repleta de risos, amor e harmonia. Uma vida que vale tudo. Capítulo 693. As aventuras da pequena Elara 1. Era um novo dia. O brilho cálido de uma manhã de outono banhava o rancho com uma luz dourada. Um por um, os Pokémon despertaram de seu sono, sacudindo a sonolência e saltitando pela grama beijada pelo orvalho. O ar carregava a suave fragrância das flores de alecrim, enquanto árvores carregadas de frutas e folhagens vibrantes floresciam pelos campos. Alguns Pokémon pássaros selvagens pousavam nas telhas do telhado, observando curiosamente a cena pacífica e movimentada abaixo. Nesse momento, a porta da frente rangeu ao abrir. Os pássaros inclinaram a cabeça e avistaram um homem saindo da casa com um Pokémon vermelho fogo ao lado. Ele se virou e gritou para dentro da casa. Estamos saindo. Uma voz alegre respondeu de dentro. Tudo bem, fique seguro. Nauki se inclinou e beliscou delicadamente a bochecha de Elara enquanto ela se aninhava nos braços de Iono. Elara, seja boazinha com a mamãe hoje, ok? O papai vai trabalhar. Mas Elara ainda era pequena demais para entender o que significava ir trabalhar. Ela só sabia que seu pai estava indo embora. Seus olhos redondos se encheram de lágrimas, e ela estendeu seus bracinhos, implorando silenciosamente por um abraço. Pá! Nauki suspirou. Era sábado, o que significava que o ginásio Levincia estava fechado, e era seu dia de dar aulas na academia Blueberry. Mas ver sua filha daquele jeito tornou difícil ir embora. Papai fez uma promessa, e promessas devem ser cumpridas, disse ele gentilmente. Larvesta e Entei vão brincar com você, certo? Ou quem sabe Dragonite possa te levar para um passeio no céu. Mas Elara começou a chorar. Ela não queria carona, só queria que o pai ficasse. Iono rapidamente se aproximou para confortá-la. Mamãe vai ficar com você, ok? Papai volta logo. Mesmo assim, Elara permaneceu teimosa. Até recentemente ela não conseguia engatinhar nem falar, então toda vez que Nauki saía, ela estava dormindo, apenas para acordar sob os cuidados de Pokémon gentis. Mas agora com quase 10 meses de idade, ela começava a reconhecer as pessoas e os Pokémon ao seu redor. Nauki estava com ela todos os dias. Sua partida repentina a encheu de medo e confusão. Nauki cutucou a bochecha dela novamente e sorriu suavemente. Tudo bem, tudo bem. Papai não vai embora para sempre. Eu sempre voltarei para você. A segurança pareceu acalmá-la e seus soluços diminuíram. Aproveitando o momento, Nauki perguntou, você quer brincar com o Ciclizar? Ciclizar, ao lado deles, animou-se e gritou, Hau! Elara olhou entre seu pai e Ciclizar, então assentiu hesitante. Nauki a colocou delicadamente nas costas de Ciclizar. Então Ciclizar saiu correndo pelo pasto. Crianças se distraem facilmente. Logo, Elara estava completamente imersa na emoção do passeio. Vendo isso, Nauki soltou um suspiro de alívio. Tudo bem então, estou indo, ele disse. Vá em frente, respondeu Iono com um sorriso. Ela não tinha trabalho hoje, então planejava ficar em casa e passar um tempo com Elara. Coraidon, vamos lá. Ah! Nauki pulou no Coraidon e os dois decolaram, subindo lentamente para o céu. O rancho encolheu abaixo enquanto eles subiam mais alto. De cima, Nauki avistou a agora movimentada cidade de Kozagi e seu porto recém-expandido, onde navios de carga de todos os cantos do mundo estavam atracados. Uma onda de emoção tomou conta dele. Quando ele chegou a este mundo, a cidade de Kozagi era pouco mais que uma pacata vila costeira. Agora, estava começando a florescer. Com um sorriso, Nauki voltou os olhos para o horizonte e incitou Coraidon a seguir em direção à Academia Blueberry.
No rancho, Ciclizar carregou gentilmente a pequena Elara pelos campos até chegarem ao seu prado de flores favorito. Abaixando a cabeça, Ciclizar empurrou para o lado algumas flores altas e cuidadosamente entrou no mar de pétalas vibrantes, abrindo caminho entre as flores que balançavam suavemente na brisa. Como esperado, os olhos arregalados de Elara brilharam de admiração. Ela observou as cores radiantes e o Combé zumbindo acima, coletando néctar. Acima deles, o céu era de um azul suave e infinito. Nuvens brancas e finas flutuavam preguiçosamente, e o campo de flores parecia saído de uma pintura. Pela primeira vez em sua jovem vida, Elara experimentou o que beleza realmente significava. Mas ela ainda era pequena demais para expressar esses sentimentos em palavras. Então, em vez disso, bateu palmas e riu, com os olhos brilhando de alegria. Ao vê-la tão encantada, Ciclizar não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ela a havia trazido ao lugar perfeito. Nesse momento, ele avistou algumas borboletas voando graciosamente entre as flores antes de pousar em uma flor próxima. Hau! Os olhos de Ciclizar brilharam. Se pudesse capturar uma dessas borboletas e presenteá-la para Elara, certamente ela ficaria ainda mais feliz. Com esse pensamento, Ciclizar gentilmente a ajudou a descer para um pedaço macio de grama. A pequena sentou-se em silêncio, olhando para cima com olhos inocentes. Hau, espere por mim aqui, Ciclizar disse, dando-lhe um tapinha gentil. Elara piscou sem entender completamente, mas observou Ciclizar se virar e correr em direção às flores altas em busca das borboletas. Ela riu dos movimentos exagerados de Ciclizar, batendo palmas de alegria ao ver seu amigo Pokémon pulando entre as pétalas. Mas logo as flores se fecharam atrás dele, e o som do farfalhar das folhas desapareceu. O campo ficou quieto. O riso de Elara parou lentamente. Ela olhou na direção em que Ciclizar havia desaparecido, confusa. O silêncio ao seu redor a fez hesitar. Então, algo brilhou à distância. Com a curiosidade despertada, Elara se virou e começou a engatinhar. Mãos e joelhos minúsculos pressionavam a grama enquanto ela avançava lentamente pela trilha florida. Ela não sabia há quanto tempo estava rastejando, mas à frente, uma luz quente e brilhante começava a se derramar por entre as flores. Elara gentilmente empurrou as flores altas para o lado, e no momento seguinte, a cena diante dela explodiu em luz. O que se descortinava diante de seus olhos era um pavilhão encantador, feito de treliças de madeira trançada. Cachos de trepadeiras floridas se enroscavam nos postes, suas flores balançando suavemente na brisa outonal. No centro, havia uma delicada mesa de chá de ferro forjado, cercada por algumas cadeiras combinando. Sentado em uma das cadeiras estava um Pokémon, que parecia um coelho, mas com uma cabeça excepcionalmente grande. Segurava uma xícara de chá de porcelana na pata direita, sorvendo delicadamente enquanto se aquecia sob o sol quente do outono. Tudo nele, a postura relaxada, a elegância na forma como sorvia, o ar tranquilo ao seu redor, irradiava uma sensação de refinamento silencioso. Elara ficou instantaneamente cativada. Sem nem perceber, ela continuou rastejando para frente, com os olhos fixos no peculiar Pokémon bebedor de chá. Sua cabecinha se inclinou para cima enquanto ela o observava com curiosidade arregalada. Naquele momento, o Pokémon parou no meio do gole. Como se sentisse algo incomum, ele lentamente virou sua cabeça enorme para olhar diretamente para ela. Capítulo 694. As aventuras da pequena Elara 2. Do outro lado do campo de flores, depois de muito esforço, Ciclizar finalmente conseguiu capturar uma linda borboleta. Ele olhou para a delicada criatura batendo as asas entre as garras e sorriu com orgulho. Hau! A pequena vai adorar. Pensando no rosto alegre de Elara, Ciclizar se virou e correu ansiosamente de volta pelo mesmo caminho. Mas quando chegou ao local onde ele a havia deixado, ela havia sumido. Desapareceu completamente. Ciclizar congelou. O pânico tomou conta de seu peito. Suas garras se soltaram em choque e a borboleta voou livre, desaparecendo nas profundezas do campo de flores antes mesmo de poder reagir. Culpa, preocupação, medo, tudo desabou ao mesmo tempo. Tentando muito não perder a cabeça, Ciclizar começou a procurar freneticamente, correndo entre as flores e gritando ansiosamente. Ele avistou Combé ainda coletando néctar por perto e rapidamente correu para pedir ajuda. Mas o Combé balançou a cabeça. Eles não tinham visto nada. Hau! Ciclizar choramingou com os olhos arregalados de medo. Ao ver a aflição, o Combé parou de coletar néctar e se ofereceu para ajudar na busca. Enquanto isso, sentados além do campo de flores, na borda do jardim, estavam Entei, Suicune e Raikou. Devido ao seu tamanho enorme, as 3 bestas lendárias não haviam entrado no delicado jardim de flores, pois sabiam que poderiam acidentalmente pisotear as flores que Naoki cultivara com tanto carinho. Em vez disso, eles permaneceram de vigia à distância depois que Elara e o Ciclizar entraram. Então, uma rajada repentina de vento norte soprou pelo jardim. Suicune ergueu a cabeça, sentindo uma perturbação no ar. Uma sensação de inquietação percorreu seus sentidos. Algo está errado, murmurou Suicune. Com certeza, um momento depois, Entei notou os Combé voando nervosamente ao redor, sua formação caótica como se estivessem procurando por algo. Entei levantou-se bruscamente e chamou Combé. Sua voz era calma, mas autoritária. O que aconteceu? O Combé voou na frente deles, suas asas zumbindo em sinal de angústia. Buzz! A pequena desapareceu. O que? As 3 bestas lendárias ficaram rígidas. A expressão de Raikou escureceu e, sem hesitar, ele se preparou para correr em direção às flores. Raios crepitavam ao redor de suas patas. Mas Suicune rapidamente deu um passo à frente para bloqueá-lo. Espere. Quando isso aconteceu? Suicune perguntou firmemente. O Combé respondeu, Buzz. Agora mesmo. Entei abaixou sua enorme cabeça e farejou o ar, buscando informações em meio ao caos perfumado do campo de flores. Seu nariz poderoso se contraiu. O cheiro ainda está fresco. Ela não foi longe, disse Entei.
Sem perder mais tempo, as 3 bestas lendárias partiram, seguindo o leve rastro do cheiro de Elara. No caminho, encontraram o aflito Ciclizar, que rapidamente se juntou a elas. Um por um, mais Pokémon do rancho começaram a ajudar na busca. Por fim, depois de atravessar a parte mais densa do campo de flores, o grupo chegou à clareira central. Lá, para sua surpresa, estava Elara. Ela sentou-se pacificamente em uma pitoresca mesa de chá de ferro, segurando uma pequena xícara de chá em ambas as mãos, rindo enquanto brincava com Poltergeist Sinicheia. As bestas lendárias pararam no meio do caminho. Ciclizar, tomado pelo alívio, correu em sua direção. Hau! Iaia! Elara gritou de alegria. Ao ver seu amiguinho novamente, ela riu alegremente e cambaleou no lugar, levantando as mãos para cumprimentá-lo. Ciclizar soltou um suspiro profundo e finalmente relaxou. Hau! Vendo o estado dos Pokémon ao seu redor e percebendo que Elara claramente havia saído do campo de flores sozinha, Calyrex imediatamente entendeu o que havia acontecido. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto. Virando-se para o Pokémon ansioso, ele disse gentilmente, não precisa se preocupar. Elara só veio aqui para brincar um pouco comigo. As bestas lendárias soltaram um suspiro coletivo de alívio. O Pokémon diante deles, conhecido como Calyrex, rei das colheitas abundantes, era um ser de imenso poder, ainda maior que o próprio Lord Ho. Enquanto Calyrex estivesse ali, Elara estaria perfeitamente segura. A crise havia passado, mas Ciclizar ainda parecia desanimado. Ela se culpou. Hau! Murmurou com os olhos baixos. A culpa o consumia. Se ao menos não tivesse saído do lado de Elara. De volta ao rancho, Iono rapidamente ouviu sobre o que havia acontecido. Quando ela viu Ciclizar amuado, ela caminhou gentilmente até ele e colocou uma mão reconfortante em sua cabeça. Tudo bem, não seja tão duro consigo mesmo, disse ela gentilmente. Olha, a Elara está perfeitamente bem, não é? E você só estava tentando pegar uma borboleta para fazê-la sorrir. Hau! Ciclizar respondeu, ainda desanimado. Depois de pensar por um momento, Iono cuidadosamente colocou Elara nos braços do Ciclizar. A garotinha instintivamente abraçou o pescoço da criança com os 2 bracinhos. Ciclizar piscou surpreso e lentamente a abraçou de volta. Isso vai acontecer de novo? Perguntou Iono suavemente. Ciclizar congelou por um segundo, depois balançou a cabeça vigorosamente. Hau! De jeito nenhum. Iono sorriu. Então está tudo bem, não é? Ciclizar a encarou por um momento, depois relaxou, seus fardos finalmente se dissipando. A tristeza em seu coração se dissipou. Isso mesmo. Enquanto permanecesse ao lado do pequeno mestre dali em diante, nada parecido aconteceria novamente. Naquele momento, Ciclizar fez um voto silencioso em seu coração. Eu a protegerei. Não importa o que aconteça, até ela crescer. Não muito longe dali, as 3 bestas lendárias assistiam a cena em silêncio, sem falar nada. Eles não se adiantaram nem interferiram. Porque no fundo de seus corações eles sabiam de uma coisa. Eles não poderiam ficar com Elara para sempre. Como leais guardiões do arco-íris, eles ainda tinham missões a cumprir em outras partes do mundo, deveres sagrados confiados a eles por Ho. Mesmo que eles estivessem relutantes em se separar, chegaria o dia em que Elara se tornaria uma heroína do arco-íris, e eles teriam que deixá-la. Depois daquele dia, as feras lendárias sabiam que não poderiam ficar com Elara para sempre. Talvez seus caminhos se cruzassem novamente no futuro, mas antes que isso acontecesse, novos Pokémon precisariam intervir para protegê-la em seu lugar. Academia Blueberry, sala de aula. Dentro de um auditório moderno e iluminado na Academia Blueberry, Naoki estava confiantemente na frente da turma, de frente para fileiras de alunos ansiosos. A lição de hoje foi focada em um conceito fundamental e poderoso nas batalhas Pokémon, táticas baseadas no clima. Existem muitos tipos de movimentos relacionados ao clima, começou Naoki com um tom calmo, mas envolvente. Dia ensolarado, dança da chuva, tempestade de areia, granizo. Cada um afeta o campo de batalha de maneiras únicas e pode ser sincronizado com Pokémon, habilidades e até movimentos específicos. Por exemplo, continuou ele, quando está chovendo, os ataques do tipo água recebem um aumento significativo de poder. Por outro lado, os ataques do tipo fogo enfraquecem devido à umidade do ar. Vários alunos se inclinaram intrigados. Além disso, em condições de chuva, movimentos como trovão e furacão se tornam muito mais precisos, muitas vezes mudando o rumo de uma batalha com um único golpe. Ele fez uma pausa e observou a turma com um sorriso. Então, quem pode me dizer quais habilidades são ativadas durante o tempo chuvoso? Os alunos trocaram olhares com as sobrancelhas franzidas em pensamento. Naoki esperou pacientemente. Uma mão se levantou. Eu sei, professor. Lotad com a habilidade prato de chuva, recupera HP lentamente quando chove. Ótimo. Naoki assentiu em aprovação. Mais alguém? Outra aluna levantou a mão e respondeu um pouco timidamente. Psyduck com a habilidade de natação rápida, fica mais rápido na chuva. Exatamente. Os olhos de Naoki brilharam de encorajamento. Nado rápido é uma das habilidades mais usadas em equipes de chuva. Parabéns. Ele gesticulou para que os alunos se sentassem e continuou. E claro, há muitos outros Pokémon por aí que reagem a diferentes padrões climáticos. Parte de ser um bom treinador é aprender a descobrir as sinergias entre o clima, as habilidades e o conjunto de movimentos do seu Pokémon. Seja sol, tempestade, granizo ou uma tempestade de areia, você sempre pode montar um plano de batalha em torno disso. Os alunos assentiram com entusiasmo, com os olhos brilhando de entusiasmo. Aprender com um treinador de nível campeão como Naoki era um privilégio raro, e isso transparecia em suas expressões. De repente, um aluno próximo à frente levantou a mão. Sim? Naoki perguntou, erguendo uma sobrancelha. Professor Naoki, disse o aluno com um sorriso esperançoso, você poderia, talvez, ter uma batalha Pokémon conosco? Uma risada leve percorreu a sala de aula. Naoki piscou surpreso, mas logo percebeu. Sorriu. Então vocês todos querem me ver em ação?
Várias cabeças concordaram vigorosamente. Ele riu. Tudo bem. Depois de pensar um pouco, Naoki sorriu e disse, que tal assim? Na semana que vem vou organizar um desafio aqui mesmo na academia. Quem quiser ter a chance de lutar comigo pode participar. Os 3 melhores alunos que resistirem mais tempo contra os meus Pokémon receberão um presente especial meu. Presente? A turma inteira se iluminou de entusiasmo. Os olhos se arregalaram de expectativa, e a conversa se espalhou pela sala. Não importa qual Pokémon você use, acrescentou Naoki. Você pode trazer qualquer tipo de conjunto de movimentos, item ou estratégia de batalha que quiser. Basta dar o seu melhor. Incrível! Kieran cerrou os punhos com determinação. Ele tinha 7 dias. Iria treinar mais duro do que nunca para ganhar aquele prêmio do Sr. Naoki. Até Carmine, que raramente se animava, de repente se encheu de ânimo. Que tipo de presente o Sr. Naoki lhes daria? Um item raro? Um TM poderoso? Ou talvez até um Pokémon? Capítulo 695. Depois da aula, Naoki voltou à sala dos professores. Sentou-se e imediatamente abriu seu telefone Rotom para ligar para Iono e saber como estavam as coisas no rancho. Quando ele ouviu o que aconteceu entre Ciclizar e Elara, ele não conseguiu evitar rir. Então Ciclizar está se culpando porque quase perdeu Elara? Ele disse com um suspiro divertido. Coraidon, descansando ao lado dele, soltou um rouco Raal. Naoki fez mais algumas perguntas sobre o que aconteceu depois e finalmente relaxou quando Iono lhe garantiu que o Ciclizar havia se animado e retornado à sua energia habitual. Depois de conversar, Naoki se levantou para pegar um copo d'água, com a garganta seca de tanto dar aulas. No caminho de volta, ouviu 2 outros professores conversando na sala ao lado. Parece que a professora Nia não apareceu para trabalhar hoje. Sim, ouvi dizer que algo aconteceu na região de Kalos. Ela ficou em casa para proteger a família. Kalos? Não foi lá que a Mega Evolução se tornou popular recentemente? O que aconteceu? Você não ouviu? A equipe Flare causou um incidente enorme. Estou falando de um desastre. Até os campeões tiveram que se envolver. Os campeões! Exclamou outro professor. Steven Stone, de Owen, Lance, de Canto e de Anta, de Kalos, se uniram para deter a equipe Flare. Aconteceu ontem mesmo. Aparentemente a equipe Flare estava tentando controlar Pokémon lendários e acabou lançando todo o ecossistema de Kalos no caos. Grandes revoltas envolvendo Pokémon selvagens, habitats em colapso, desastre total. Graças a Deus aqueles campeões estavam lá. Sério, não sei o que está acontecendo com o mundo ultimamente. Por que as pessoas não conseguem simplesmente conviver em paz com os Pokémon? É destruir o mundo ou dominar o mundo com essas equipes do mal. Naoki, parado em silêncio do lado de fora da sala, soltou um suspiro silencioso. Ele esperava que o cronograma se desenrolasse de forma mais pacífica agora. A próxima deveria ser a região de Alola, e depois dela, Galar e Paldea. Nenhuma dessas regiões tinha times verdadeiramente vilões, apenas delinquentes mesquinhos e fãs obcecados. Mas agora, o incidente de Kalos aconteceu cedo. Naoki franziu a testa pensativo. Poderia ser por causa do que ele disse a Steven naquele dia? Mas pensando bem, fazia sentido. Lisandre não havia obtido a pedra-chave da arma suprema desta vez. Isso o deixou sem escolha a não ser mirar nos 3 Pokémon lendários, Kalos, Zygarde, Yveltal e Xerneas. Felizmente Steven, que já sabia das verdadeiras intenções de Lisandre com antecedência, não podia ficar parado sem fazer nada. Então, uniu forças com Lance e Dianta para neutralizar a crise que a equipe Flare havia trazido para a região de Kalos. Só espero que Alan esteja bem, murmurou Naoki para si mesmo. Se Alan se envolvesse no incidente e não pudesse participar da Liga Kalos, a trama poderia mudar novamente. Isso poderia significar que Ash venceria o campeonato antes do esperado. Naoki tomou um gole lento de seu copo de água. Ele estava mais velho agora. Tinha esposa e um filho. Tudo o que ele realmente queria era viver em paz e tranquilidade em seu rancho. Ele não queria interferir nas histórias mais do que o necessário. Afinal, com pessoas como Ash por perto, não importava quais perigos surgissem, o mundo estaria em boas mãos. Se ele tivesse calculado corretamente, o ano seguinte seria o arco de Alola. No ano seguinte seria Galar e então, finalmente, os eventos em Paldea, sua própria região, se desenrolariam. Leon já estava investigando o mistério por trás do renascimento de Eternatus em Galar. Quando chegasse a hora, Naoki simplesmente interviria para ajudar a resolver a crise, e então tudo poderia voltar à paz. Não era apenas para ajudar Leon e proteger Galar. Era também para realizar o desejo antigo de Calyrex. Desta vez, a escuridão que ameaçava Galar seria permanentemente apagada. E uma vez feito isso, o Calyrex poderia finalmente ficar no rancho com Naoki e desfrutar de uma aposentadoria tranquila e merecida. A aula da manhã terminou rapidamente, e Naoki arrumou suas coisas e voou para casa no Coraidon. Ao se aproximar do rancho pelo céu, ele viu leves fios de fumaça subindo da chaminé. Era quase meio-dia. Iono estava na cozinha preparando o almoço para todos, e no gramado lá fora, Elara estava sentada alegremente em uma toalha de piquenique, cercada por vários Pokémon que a observavam enquanto ela brincava com seus brinquedos. Antes mesmo de Naoki pousar, Elara já o havia avistado. Assim que ela viu a forma vermelha familiar no céu, seus olhos brilharam e ela apontou animadamente. Papai! Ela soube quem era imediatamente. Ao lado dela, Indeedee, que observava atentamente a pequena, olhou para cima e também notou Naoki e Coraidon descendo das nuvens. Naoki desmontou de Coraidon no momento em que Elara se virou e começou a rastejar rapidamente em sua direção. Papai! Ela gritou novamente. Naoki sorriu, agachou-se e abriu os braços para ela. Quando ela o alcançou, ele a pegou delicadamente nos braços. E quem é essa linda mocinha? Ele provocou calorosamente. Papai! Elara riu. Naoki riu baixinho e beliscou suas bochechas macias de brincadeira, depois a carregou para dentro de casa. Certo, vamos lá.
Hora do almoço. Lá dentro, Yono tinha acabado de levar os pratos para a mesa. Ao ver Naoki retornar, ela olhou e perguntou com um sorriso: como foi a aula hoje? Sim, já comecei a ensinar as crianças sobre estratégias de batalha baseadas no clima, disse Naoki, colocando Elara em frente à lareira aconchegante. Ela riu enquanto engatinhava em direção à Larvesta, que gentilmente lhe fazia companhia. Tic, eu achava que treinar Pokémon era simples, continuou Naoki balançando a cabeça levemente. Mas agora que estou me aprofundando no conhecimento sistemático, é muito mais complexo do que eu imaginava. Simples, né? Yono levantou uma sobrancelha com um sorriso provocador. O que você está tentando se gabar de quão forte seu Koraidon é? Naoki riu. Não, na verdade, eu nunca treinei Koraidon de verdade. É um Pokémon lendário. É naturalmente forte, mesmo sem a minha ajuda. Enquanto ele falava, Koraidon inclinou sua enorme cabeça ao lado dele, e Naoki gentilmente passou a mão por suas escamas quentes. Eu apenas me certifiquei de preparar refeições especiais e suplementos nutricionais para todos. Produtos como o leite Gogoat da vida, por exemplo, realmente ajudam a manter a condição física deles, acrescentou. Isso também é treinamento, disse Ono com falsa indignação, balançando o dedo. A nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento saudável de um Pokémon. Naoki pensou por um momento e depois assentiu. Você tem razão. Isso também faz parte do treinamento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 696, Vale Ark. Naquela tarde, o casal finalmente aproveitou um raro dia de folga juntos. Aproveitando o descanso, Yono convidou os pais que moravam longe para visitar a fazenda. Já fazia muito tempo que eles não viam Elara, e no momento em que chegaram e avistaram seu rosto adorável, eles a pegaram no colo com alegria. Elara, no entanto, só vira os avós algumas vezes quando era pequena demais para se lembrar deles, então se sentia estranha e desconfortável em seus braços. Seus olhos grandes e redondos perscrutavam a área ansiosamente e quando pousaram em Naoki, ela imediatamente estendeu as mãos em sua direção, pedindo silenciosamente para retornar ao abraço do pai. Ver isso deixou os pais de Yono um pouco desolados. Naoki se aproximou com um sorriso gentil e os apresentou, agachando-se ao lado da filha. Elara, estes são o vovô e a vovó. Eles são parte da nossa família, assim como a mamãe e o papai. Para aliviar seu desconforto, a mãe de Yono trouxe uma guloseima especial, uma caixa de doces de leite cremosos que eram populares entre as crianças locais. Assim que ela desembrulhou o pacote, um aroma rico e delicioso espalhou-se pelo ar. Os olhos curiosos de Elara se voltaram para o doce. Você gostaria de experimentar um? Perguntou sua avó, estendendo-o com um sorriso caloroso. 3 minutos depois, Elara estava brincando alegremente nos braços dos avós, como se nunca tivessem se separado. Naoki olhou para a cena sem palavras. Ela é fácil demais de subornar. Sinceramente, estou preocupado que um dia um vilão possa atraí-la com apenas um doce. Os pais de Ono adoravam a neta. Durante toda a tarde, revezaram-se para segurá-la e relutaram em soltá-la. Levaram Elara para um pequeno passeio pelo rancho, mostrando-lhe os campos e os Pokémon, e quando chegou a hora de ir embora, até Elara pareceu um pouco relutante em se despedir. O casal também achou difícil se separar. Por que você não deixa Elara vir para a cidade Levincia por alguns dias? Sugeriu a mãe de Ono, esperançosa. Ono riu baixinho. Mãe, ela ainda é muito pequena. Se ela passar uma noite sequer sem a gente, vai chorar. Hoje de manhã, quando Naoki foi dar aula, ela quase caiu no choro. Então por que vocês dois não vêm visitá-la por alguns dias? Yono balançou a cabeça gentilmente. Naoki ainda precisa cuidar dos Pokémon no rancho, e eu preciso ir ao ginásio. Não é tão fácil deixar tudo para trás. Naoki concordou com a cabeça. Quando Elara ficar um pouco mais velha, com certeza a enviaremos para visitar vocês dois por alguns dias. Só não a culpem se ela causar alguma travessura. Como poderíamos culpá-la? Disse a avó com um sorriso orgulhoso. Nossa Elara é a criança mais bem comportada que eu já vi. Sinceramente, a Yono não era tão bem comportada quando pequena, vivia correndo por aí causando problemas. E também costumava fazer xixi na cama à noite. O rosto de Yono congelou. Mãe, Naoki tentou conter o riso, mas Yono pegou em flagrante e deu-lhe um beliscão forte por trás. A mãe riu baixinho e mudou de assunto rapidamente, inclinando-se para falar gentilmente com Elara. Elara, a vovó e o vovô já estão indo para casa. Quando você for maior, venha nos visitar, ok? Elara piscou para ela com os olhos arregalados, claramente sem entender tudo, mas sentindo o momento, ela se virou para o pai. Diga adeus à vovó e ao vovô, disse Naoki gentilmente, levantando-a nos braços e acenando. Elara entendeu rapidamente e acenou alegremente com as mãozinhas, imitando-o perfeitamente. Bye bye. Os avós sorriram e acenaram de volta. Tchau. Depois que eles partiram, Naoki sentou-se na grama lá fora, aproveitando os doces de leite que eles trouxeram. Larvesta olhou curiosamente para a cesta, claramente interessado nos doces. Naoki agachou-se ao lado de Elara e começou a lhe ensinar gentilmente uma lição importante. Elara, Larvesta é sua boa amiga. Você gostaria de compartilhar alguns dos seus doces de leite com ela? Ao ouvir isso, Elara olhou pensativamente para Larvesta, então estendeu sua pequena mão e ofereceu o doce de leite que estava segurando. Larvesta pareceu agradavelmente surpreso e soltou um grito de alegria. Larvesta está muito feliz, disse Naoki com um sorriso caloroso, encorajando-a gentilmente. Embora não entendesse bem o porquê, Elara conseguia sentir a felicidade na voz do pai e na reação alegre do Pokémon. Então, a garotinha franziu a testa em concentração e se levantou cambaleando. Segurando outro doce de leite na mãozinha, cambaleou até lá e o entregou a Naoki. Naoki piscou surpreso, depois sorriu e se agachou para aceitar. Obrigada, Elara. O papai adorou.
Elara soltou um gritinho de alegria, claramente orgulhosa de si mesma. Ela olhou para a cesta, pegou outro doce e olhou ao redor. Então, com passos pequenos e determinados, ela seguiu em direção às bestas lendárias, Entei, Suicune e Raikou, que estavam sentados em silêncio por perto. À medida que Elara se aproximava, os 3 Pokémon sagrados ficaram tensos de repente, sem saber o que fazer. Prenderam a respiração, os músculos tensos. Mas Elara simplesmente se sentou na frente deles com um balbucio feliz, ergueu um pedaço de doce com as 2 mãos e ofereceu a eles. O poderoso coração de Entei suavizou-se. Ele se inclinou gentilmente com cuidado para não assustá-la, e pegou o doce da mão dela com um movimento cálido da língua. Uma onda de doce calor floresceu em seu peito, muito além do sabor. Então Elara se virou para Suicune e ofereceu outra. Então Raikou. Então Ciclizar. Então Coraidon. Então Palmote. Então Dragonite. Então Iono. Um por um, ela distribuiu doces para todos que amava. Quando a cesta ficou vazia, Elara estava sentada alegremente na grama, olhando para os Pokémon agora sorridentes reunidos ao seu redor, e caiu na gargalhada. Naoki, Iono e todos os Pokémon ao redor deles não conseguiram deixar de sorrir calorosamente ao ver aquilo. A filha deles estava crescendo e se tornando gentil, corajosa e cheia de amor. Região de Kalos, Vale Ark. Nas profundezas da região de Kalos, escondido atrás de imponentes montanhas antigas, ficava um vale isolado, intocado por cidades modernas. As lendas sussurram que este vale foi abençoado pelo próprio criador, Arceus. Estátuas douradas com auréolas em forma de roda e entalhes em marfim ladeavam os caminhos do vale, colocadas com cuidado e reverência pela população local. Foi aqui, neste dia sagrado, que meu Ted de Ursa, Victini e Zapdos chegaram. Meu flutuou para baixo e tocou uma das estátuas de marfim com uma pata curiosa. Meu, Victini pairava perto de uma fonte cristalina, com os olhos arregalados. Nini, a aura aqui é incrível, murmurou, sentindo a intensa concentração de energia divina no ar. Imediatamente Victini se virou para alertar os outros. Meu inclinou a cabeça e cheirou delicadamente. Havia algo familiar naquele lugar. Ted Ursa olhou ao redor, visivelmente confuso. Onde estamos? Ele tocou em um telefone Rotom que flutuava ao lado dele. Ted Rotom, onde estamos? O dispositivo emitiu um sinal sonoro, abrindo a tela do mapa. Sua voz Rotom respondeu alegremente. Este é o Vale Ark. Rotom, localizado no extremo sul da região de Kalos. Segundo a internet, este é um local sagrado ligado aos mitos de Arceus, o Pokémon criador. Rotom. Meu pescou, relembrando uma lembrança antiga. O deus da criação, não é aquele poderoso Pokémon Arceus que Naoki lutou antes? Meu ainda se lembra que Naoki se uniu a muitos Pokémon para derrotá-lo. Será que o Pokémon vive aqui? Os membros da equipe de expedição de heróis estavam na beira do penhasco florestado, observando um assentamento humano aninhado no vale abaixo. A cidade parecia pacífica, com caminhos sinuosos, telhados macios e campos dourados se estendendo sob o sol escaldante do meio-dia. Mas nem tudo estava bem. Capítulo 697, Opa! Num canto tranquilo daquela mesma cidade, um homem idoso estava em pé junto ao seu campo, apoiando-se pesadamente numa enxada. Sua testa franzida de angústia enquanto olhava para a terra seca e rachada a seus pés. O sol estava implacável ultimamente. Mesmo depois de regar, o solo secava em poucas horas. As plantações estavam com dificuldade para crescer. Dan, agora na casa dos 50, havia resistido a muitas estações, mas essa seca interminável estava o desgastando. Mais um dia sem chuva. Ele murmurou para si mesmo, com o suor escorrendo pelo pescoço. Nesse momento, um redemoinho rosa e dourado apareceu no vento. Um pequeno Pokémon voou pairando suavemente na frente dele. Era o Opa, especificamente o Opa em sua forma confinada. Rosa e cinza com um rosto minúsculo e travesso, braços curtos e atarracados flutuando livremente do corpo e um anel dourado característico em volta da cintura. Uma pequena trança repousava sobre sua cabeça e 2 chifres curvos com faixas douradas se projetavam das laterais. Vovô Dan. Veio a voz de Opa, não da boca dele, mas direto para a cabeça do velho via telepatia. Dan se virou e imediatamente se animou. Ah, Opa, é você. Opa sorriu e flutuou para mais perto. Mas então, percebendo a preocupação ainda estampada no rosto de Dan, sua expressão se tornou curiosa. Vovô Dan parece preocupado. Aconteceu alguma coisa? Dan suspirou, enxugando a testa com a manga. O sol tem estado muito forte ultimamente. Não chove há semanas e as plantações estão secando. Se pudesse chover um pouco, eu conseguiria água suficiente para salvá-las. O Opa bateu no queixo pensativamente e então se iluminou de excitação. Eu posso ajudar. O Opa declarou com confiança. O anel dourado em volta de sua cintura flutuou para cima, pairando no ar até se expandir em um grande portal acima do campo. Deixe isso com o Opa, disse orgulhosamente. Dan observou, assustado mas intrigado. Opa virou-se para o campo ressecado, respirou fundo e ergueu os bracinhos dramaticamente. Opa invoca, água da chuva. Vem chuva. O anel dourado brilhou com uma luz brilhante. Um zumbido preencheu o ar enquanto o espaço interior brilhava, formando um portal dimensional para outro lugar. Algo começou a cair pelo anel. Chuva! Os olhos de Dan se arregalaram, esperançosos. Mas então, baque, plop, barulho, barulho, barulho. Doces multicoloridos começaram a cair do céu. Dezenas, centenas. Uma chuva torrencial de doces açucarados bombardeou o campo, ricocheteando nas plantações e se acumulando como confete em um desfile. Dan congelou em silêncio atordoado. Opa também congelou, com os olhos arregalados. Opa não quis dizer isso. Dan olhou fixamente para seu campo coberto de doces, com os ombros caídos. Suspirar. Eu só queria ajudar.
Opa disse com a voz trêmula, claramente angustiado pelo acidente. O velho olhou para ele, com a expressão suavizando-se apesar da tempestade de açúcar. Eu sei, Opa. Sei que você teve boas intenções. Mas talvez deixe o vovô Dan cuidar da agricultura por enquanto, está bem? Opa sentiu lentamente, olhando para suas mãozinhas. Ok. Naquele momento, Opa de repente sentiu 3 auras desconhecidas se aproximando. Ele olhou para cima e viu Pokémon parados por perto. Ele nem tinha percebido quando eles chegaram. Por um momento, 8 olhos se encontraram em surpresa mútua. Opa piscou. Em frente a ele, Teddiursa e Victini também olhavam atonitos. Espera, eles acabaram de ouvir o nome deste Pokémon? Opa, não era esse o mesmo Pokémon que Naoki havia mencionado em uma missão passada? Meu e Teddiursa lembravam-se claramente. Naoki certa vez lhes pedirá que ajudassem um Pokémon selado chamado Opa, mas eles nunca o tinham conhecido até então. Então esse desvio acidental, na verdade os levou direto até ele? Quais eram as chances? Ao lado, o velho Dan também notou os 3 Pokémon misteriosos. Ele olhou para o Opa, depois para o trio, e perguntou com curiosidade. Opa, esses são seus amigos? Opa balançou a cabeça rapidamente. Opa nunca os viu antes. Meu sempre sensível olhou ao redor e rapidamente entendeu a situação. Morando no rancho casa na árvore há algum tempo, ele reconheceu imediatamente os sinais da seca. O solo estava seco, as plantações estavam murchando e o sol estava forte. E a julgar pela expressão perturbada de Opa e pelo campo coberto de doces, ele tentou ajudar, mas algo deu errado. A expressão de Meu ficou determinada. Ele se virou para Victini e Teddiursa com um alegre Miu, e um som que significava vamos ajudar. Os dois se iluminaram imediatamente. Isso mesmo. A equipe de expedição de heróis estava de volta à ação. E quando se trata de resolver secas, qual solução melhor do que uma pequena dança da chuva? Meu enfiou a mão na bolsa e tirou uma Pokébola. Com um clique e um flash de luz, o poderoso Zapdos subiu ao céu. O queixo de Dan caiu. Até o Opa flutuou um pouco para trás, atordoado pela chegada repentina do pássaro lendário. Meu chamou Zapdos telepaticamente, explicando a situação. Zapdos examinou o campo, deu um breve aceno e imediatamente bateu suas asas poderosas enquanto voava mais alto na atmosfera. Em segundos, nuvens escuras se formaram. Trovões se bombaram pelo vale. E então, chuva. Uma chuva fria e limpa caía sobre os campos abaixo, encharcando a terra seca, lavando o açúcar e revitalizando as plantações sedentas. O avô Dan ficou paralisado de admiração. Está chovendo. Ele sussurrou. Aquele Pokémon nos ajudou. Opa flutuou em silêncio, com os olhos arregalados enquanto o anel dourado em sua cintura se inclinava em descrença. Por fim, voltou-se para os recém-chegados e perguntou, com a voz cheia de admiração. Quem é você? Meu flutuou com uma piscadela travessa. Somos a grande equipe de expedição, viajando pelo mundo para ajudar onde quer que sejamos necessários. Equipe de expedição de heróis? Opa repetiu as palavras suavemente, com os olhos arregalados de curiosidade. Não entendia completamente o significado, mas soava importante. Meu assentiu alegremente. É uma equipe que viaja pelo mundo para ajudar Pokémon necessitados. Teddy concordou com um aceno brilhante. Teddy, é isso mesmo. Ajudamos muitos Pokémon que precisavam de nós. Uau! Os olhos de Opa brilharam de admiração. Parece incrível. Mas sua excitação logo desapareceu. Uma expressão sombria tomou conta de seu rosto. Opa também quer ajudar os outros, mas Opa sempre estraga tudo. Ele se lembrou de quando tentará invocar chuva para as plantações do vovô Dan, mas em vez disso invocaram uma tempestade de doces. Ou daquela vez em que as crianças da aldeia lhe pediram para invocar uma pedra para ajudar a achatar a massa, e ele acidentalmente puxou uma pedra enorme que rolava. Meu inclinou a cabeça pensativamente, depois sorriu e disse gentilmente. Se você se esforçar ao máximo, ficará cada vez melhor. O Opa se animou um pouco com o incentivo. Os Pokémon à sua frente eram tão gentis que parecia que realmente o entendiam. Ele flutuou um pouco mais perto e perguntou curioso. Por que você veio a este lugar? Estamos em uma jornada. Meu respondeu alegremente. Uma jornada? Os olhos de Opa brilharam novamente. Então você já viu muitos lugares, certo? Opa nunca saiu do vale. Como é o mundo lá fora? Você pode contar a Opa sobre isso? Eles piscaram. Ele nunca saiu do vale? Teddiursa e Victini trocaram olhares. Este Pokémon, ele era tão poderoso, mas também tão solitário. Ele nunca tinha visto o mundo fora de sua casa. Isso foi muito triste. É claro que vamos te contar. Meu disse calorosamente. Teddiursa examinou a área e apontou para uma clareira ensolarada. Teddy, vamos sentar ali. Todos os Pokémon voaram e flutuaram em direção ao local, formando um círculo aconchegante. Velho Dan observava de longe com um sorriso. Opa tinha feito novos amigos maravilhosos. Pobre criança, ele ficou trancado aqui por tanto tempo, sem poder andar livremente como os outros. Mas recentemente, ele ouviu que a jovem Mera e seu irmão Barais planejavam viajar para além do vale para encontrar uma maneira de quebrar o selo de Opa. Ele esperava que eles tivessem sucesso. Enquanto isso, na clareira, Opa sentava-se satisfeito, ouvindo com os olhos arregalados Meu e Teddiursa contarem suas aventuras, histórias de florestas, montanhas, vulcões e viagens marítimas. Victini interveio com efeitos sonoros emocionantes, e até Zapdos soltou um raro rosnado de aprovação. Opa mastigava alegremente alguns dos lanches de Teddiursa enquanto ouvia. No final das histórias, os lanches acabaram. Tão deliciosos quanto os donuts do Opa. Opa comemorou com alegria. Ele se sentiu mais próximo deles do que nunca. Eles compartilharam suas histórias, sua comida e sua amizade. Então, em troca, ele pulou de alegria. Você contou histórias para o Opa e compartilhou lanches. Agora o Opa vai compartilhar seus donuts favoritos com você. Venha comigo.
Com muita emoção, Opa conduziu a equipe até uma pitoresca casa de madeira situada entre duas colinas. Quando se aproximaram da porta, Opa flutuou para frente e gritou: Merai, Barais, Opa está de volta com novos amigos. A porta se abriu, revelando uma garota de cabelo trançado, lenço azul na cabeça e túnica tradicional. Atrás dela, um rapaz alto com um lenço vermelho e botas gastas. Merai engasgou suavemente ao ver aquilo. Esses Pokémon. Meu, Ted de Ursa e Zapdos Barais os identificou calmamente, estreitando os olhos levemente. Victini, sentindo-se excluído, saltou para a frente com um sorriso. Nini. Opa rapidamente acrescentou. Aquele é o Victini, o novo amigo do Opa. Merai piscou e então sorriu calorosamente. Bem então. Bem-vindos, pessoal. Opa flutuou até ela e puxou sua manga. Merai. Opa quer donuts. O sorriso dela aumentou. Tudo bem, tudo bem. Embora surpresos com a chegada de Pokémon tão raros e poderosos, Merai e Barais ainda os receberam com gentileza. Enquanto Merai foi buscar os donuts, Barais virou-se para o grupo e fez a pergunta óbvia. Onde está seu treinador? Capítulo 698. Opa 2. Meu inclinou a cabeça, intrigado com a palavra treinador. Vendo isso, Barais não pôde deixar de se perguntar. Esses Pokémon são selvagens? Mas se são, então, como é que eles se juntaram assim? Eles são a equipe de expedição dos grandes heróis. Opa flutuou rapidamente até eles para explicar, com uma expressão cheia de orgulho. É uma organização que viaja ao mundo para ajudar Pokémon necessitados. Eles acabaram de ajudar o Vovô Dan a invocar a chuva e salvar as terras agrícolas. O grande herói. Equipe de expedição? Barais ficou atônito. Que tipo de time é esse? Eles não pareciam ter nenhum treinador com eles. Então como conseguiram fazer isso? Nesse momento Merai retornou segurando uma pequena bandeja. Aqui por favor, aproveite. Ela disse calorosamente. Ela colocou os donuts na frente do Pokémon. Um por um, seus rostos se iluminaram enquanto começavam a comer. Meu flutuava alegremente de cabeça para baixo enquanto mastigava. Ted de Ursa batia palmas. Victini fechou os olhos em êxtase, saboreando cada mordida. E a Opa? Ela já estava no segundo, cantarolando alegremente como uma pequena comilona apaixonada por donuts. Os irmãos observaram com sorrisos gentis por um tempo antes de retornarem silenciosamente às suas tarefas. Merai foi até uma sala lateral e começou a arrumar uma pequena mala de viagem, dobrando cuidadosamente as roupas e guardando os itens essenciais. Enquanto isso, Barais estava ao lado de um mapa na parede, batendo o dedo em um local distante. Ele gritou: assim que sairmos do vale, leve o Opa direto para a cidade de Dahara. Vou procurar a garrafa da prisão. Nos encontramos lá. A expressão de Merai ficou séria. Tudo bem. Tenha cuidado. Perto dali, Opa, ainda mastigando alegremente, congelou de repente com um donut meio comido na mão. Seus olhos dourados se arregalaram de excitação ao ouvir. Merai, Merai. Opa girou no ar. Vamos sair para brincar? Merai riu baixinho e estendeu a mão para lhe dar um tapinha carinhoso na cabeça. Sim, Opa. Desta vez vamos sair não só para você ver o mundo, mas também para resolver o seu problema. O problema de Opa? Opa perguntou confuso. Ela assentiu gentilmente. 100 anos atrás, seu verdadeiro poder foi selado. Se conseguirmos encontrar o que foi perdido, você poderá retornar ao seu verdadeiro eu. Poder verdadeiro. Opa murmurou admirado. Barais não desviou o olhar do mapa. Vou procurá-lo. Enquanto isso, você e Merai vão para a cidade de Dahara. Cidade Dahara? Opa girou no ar, animado. Opa vai comer tantos donuts. Merai riu. Claro. Meu, Ted de Ursa e Victini trocaram olhares. De repente, eles se lembraram do que Nauquilis dissera no rancho, que os poderes de Opa estavam selados há muito tempo, e que um dia, alguém precisaria ajudar a revelá-los. Esse momento chegou, não chegou? Meu estufou o peito e declarou, nós também vamos ajudar. Opa piscou, pairando de cabeça para baixo. Vocês querem vir para a cidade de Dahara com o Opa? Ted Ursa assentiu vigorosamente. Porque somos todos bons amigos. Bons amigos. Bons amigos. Opa comemorou, girando alegremente no ar. Opa está tão feliz. Vamos juntos. Merai parou no meio do caminho e olhou para cima, surpreso. Merai, Merai. Opa gritou animadamente. Meu e os outros disseram que querem ajudar Opa também. Opa está tão feliz. Merai piscou, assustada. Se tudo que você diz for verdade, talvez eles realmente possam proteger você e o Opa para mim. Barais falou calmamente, olhando para o Pokémon à sua frente. Meu, Victini, Ted de Ursa e Zapdos. Gostaria de pedir que escoltassem Merai e o Opa até a cidade de Dahara. Quando tudo isso acabar, vou agradecer a vocês devidamente. Meu assentiu alegremente. Naquela tarde, Merai e Barais deixaram o Vale da Criação com o Opa. Os irmãos se separaram na beira do deserto. Barais cavalgou pelas areias movediças em seu braviário, adentrando a mata em busca da garrafa da prisão, enquanto Merai pegou o Opa e partiu para a cidade de Dahara, acompanhado pela equipe de expedição de heróis. Foi aí que tudo começou. Enquanto o braviário voava em direção ao céu do deserto, Merai juntou as mãos e rezou silenciosamente. Irmão, por favor, encontre a garrafa da prisão. Região de Paldia, Rancho Nauki, Montanha dos Fundos. Folhas de outono dançavam no ar, cobrindo o chão da floresta em tons brilhantes de vermelho, laranja, amarelo e verde, como a paleta de um pintor espalhada pela terra. Todo outono, as colinas atrás do rancho brotavam em abundância cogumelos selvagens deliciosos. Com a queda da temperatura, nada melhor do que uma tigela quentinha de sopa de cogumelos para espantar o frio.
Naoki ainda tinha alguns cogumelos secos que sobraram do ano anterior. Só de pensar em cozinhá-los em um ensopado de frango e cogumelos, sua boca salivava. Sob a copa de árvores altas, aninhados entre raízes ricas e cobertas de humus, prosperavam cachos de cogumelos gordos e macios. Há cogumelos avelã de novo. A colheita deste ano foi ótima. Naoki se abaixou e colheu um punhado, colocando-o em uma cesta de vime. Ao lado dele estava Koraidon, o outrora lendário Pokémon que agora atuava como um gentil carregador de cogumelos. Uma cesta de bambu repleta de cogumelos estava pendurada em suas costas robustas. Hao! Koraidon soltou um som baixo. Naoki adicionou cuidadosamente os cogumelos mais recentes à sua carga, deu-lhe um tapinha na cabeça e sorriu. Tudo bem, vamos para casa. Com isso, a dupla começou a descer a montanha em direção ao rancho. Naoki não pôde deixar de notar o quão exuberante a montanha havia se tornado nos últimos anos. Talvez fosse graças à influência do Calyrex, ou ao crescimento após o incêndio devastador ocorrido muito tempo atrás. Seja qual for o motivo, a terra parecia florescer com vida renovada. As árvores eram altas e frondosas, dando frutos vibrantes. Rios fluíam continuamente pela mata densa, e o ar era rico em cantos de pássaros e folhas farfalhantes. A comida abundante, a água fresca e o abrigo atraíram muitos Pokémon do tipo planta e da floresta. O lugar estava começando a parecer mais uma reserva natural completa do que um simples rancho ao fundo. Descendo a montanha, Naoki passou por um bosque de árvores frutíferas que ele e os Pokémon haviam plantado juntos há algumas temporadas. Agora, elas haviam se transformado em um pomar exuberante. Grupos de Pokémon selvagens se reuniram sob as árvores, festejando e brincando entre as frutas. Naoki avistou uma reunião divertida de Pokémon: Greedent, Oddish, Bellossom, Vivillon, Liligan e Tandemaus. Para sua alegria, ele até viu um Lurantis dançando em meio às flores silvestres. Mas assim que Lurantis avistou Naoki e Koraidon, ele deu um arrepio de susto e disparou para a grama alta, tímido ou cauteloso demais para ficar por perto. Naoki riu baixinho e balançou a cabeça, então continuou descendo a trilha da montanha com Koraidon atrás. Capítulo 699, Opa 3. Quando eles chegaram de volta ao rancho, Ciclizar e Indeedee vieram para tirar a cesta de bambu das costas de Koraidon. Tudo bem, deixem isso comigo. Naoki os dispensou com um sorriso. Ele sentou-se sob o beiral e começou a separar os cogumelos por tamanho e tipo. Não muito longe, Elara estava aninhada no pelo quente de Entei, dormindo profundamente. A uma curta distância, Dragonite estava esparramado sob uma grande árvore, roncando suavemente. Perto dali, Garganaco e Alcremie estavam estendidos na grama iluminada pelo sol, aproveitando tranquilamente a tarde tranquila. À beira do rio, Palmote e Meltan estavam sentados no telhado do galinheiro, observando as galinhas passeando preguiçosamente pela margem. Um grupo de Evolutions corria pelo campo aberto, perseguindo uns aos outros com latidos alegres. Todo o rancho estava envolto em um brilho calmo e dourado. O ar tinha um leve aroma de terra e folhas, e Naoki sentiu-se profundamente em paz. Depois de terminar a seleção, Naoki escolheu uma porção dos cogumelos para o jantar da noite, alguns para sopa, outros para refogar. O restante ele colocou em uma cesta rasa e pediu a Koraidon que o ajudasse a carregá-los até o terraço para secar. Estes seriam armazenados como cogumelos em conserva para o inverno que se aproximava. Com as tarefas feitas e o sol ainda brilhando quente, Naoki não pôde deixar de deitar-se na varanda e cochilar um pouco. Quando ele acordou já eram 16h50. Zack chegou em seu grande caminhão de entregas para pegar as mercadorias do dia. Naoki ajudou a transportar os produtos e itens para carregamento e venda. Ao avistar Elara andando por perto, Zack abriu os olhos e sorriu calorosamente. Ele se agachou e disse com sua voz estridente de sempre: Elara, você sabe quem é seu tio? Assustada pelo homem grande e barulhento que subitamente apareceu na sua frente, Elara congelou. Então rapidamente se virou e correu de volta para Entei, escondendo-se atrás de sua juba espessa. Zack piscou surpreso. Eu sou realmente tão assustador? Ele coçou a nuca, visivelmente confuso. Crianças são sempre assim, murmurou com uma risada irônica. Depois enfiou a mão no bolso e tirou alguns doces embrulhados em papel colorido. Aqui, o tio trouxe uma guloseima para você. Não precisa ter medo, tá? Mas Elara apenas espiou por trás de Entei e se recusou a se aproximar. Naoki se aproximou e aceitou os doces em seu nome com uma risada leve. Ela ainda é bem pequena, um pouco tímida perto de estranhos. Isso é normal. Ela vai superar isso logo, disse Zack com uma risada gostosa enquanto terminava de conferir a mercadoria. Ele pegou seu telefone Rotom, digitou algumas vezes e momentos depois olhou para cima. Pronto. Acabei de transferir o pagamento de hoje. Perfeito. Obrigado pela rapidez, Zack respondeu Naoki calorosamente. Zack deu um sorriso largo e entrou na caminhonete. Inclinou-se para fora da janela e acenou. Até a próxima. Dirija com cuidado. Vrum. Quando o caminhão partiu, Elara engatinhou até Naoki e levantou seus bracinhos com um suave pá. Naoki a pegou delicadamente no colo e a carregou de volta para dentro de casa. Depois de entrar na aconchegante sala de estar, ele a colocou no tapete felpudo em frente à lareira. Vá brincar com Ciclizar enquanto o papai faz o jantar. A mamãe já deve chegar. Ele deu um tapinha de leve na cabeça dela. Papai, Elara balbuciou. Então obedientemente sentou-se com Ciclizar e começou a brincar com os brinquedos coloridos que Naoki havia escolhido para ela durante sua última viagem à cidade.
Com um sorriso satisfeito, Naoki foi até a cozinha e arregaçou as mangas. Naquela manhã, ele havia comprado um frango fresco de 3 cores no mercado da aldeia, perfeito para um ensopado rico. Agora era a hora de usá-lo. Ele lavou o frango, cortou-o em pedaços perfeitos e colocou-o na panela de barro junto com os cogumelos da montanha recém-colhidos. Enquanto a panela fervia, o aroma intenso de frango e cogumelos começou a se espalhar pela casa. O suave borbulhar do ensopado contribuía para a atmosfera calma e acolhedora. Nesse momento, Yono entrou pela porta lateral, esfregando as mãos por causa da brisa lá fora. Seu nariz se contraiu. Que cheiro incrível é esse? Ela perguntou, olhando para a cozinha com curiosidade. Frango ensopado com cogumelos da montanha, respondeu Naoki sorrindo. Da última vez que fiz isso, até os Koraidon e os Dragonites engoliram a sopa inteira. Tão bom assim? Os olhos de Yono brilharam. Com certeza vou pedir mais. Você terá que lutar com Koraidon por isso, Naoki riu. O ar da noite esfriava, o outono chegará em força. O céu lá fora brilhava com um suave tom âmbar, e o calor dentro do rancho fazia tudo parecer um sonho tranquilo. Enquanto mexia o ensopado, Naoki ficou pensativo por um momento. Então, virando-se para Yono, disse: Ei, o que você acha de passar o inverno na região de Alola este ano? Yono piscou. Alola? Elara terá quase 11 meses até lá. Vai fazer muito frio aqui em Paldia, mas em Alola faz calor o ano todo. Poderíamos levá-la à praia, construir castelos de areia e quem sabe até cozinhar na praia juntas. A expressão de Yono se suavizou, e um sorriso gentil se espalhou por seu rosto. Isso parece maravilhoso. Estamos na cidade de Dahara. Merai, Opa quer comer muitos donuts. Em uma duna alta nas profundezas do deserto, Merai estava com o Opa e a equipe de expedição de heróis, olhando para a cidade brilhante que se erguia como uma miragem à distância. Depois de um dia e uma noite inteiros de viagem, eles finalmente chegaram ao seu destino. Ao ouvir o grito animado de Opa, Merai riu baixinho. Você ama mesmo donuts, né? Tudo bem, quando chegarmos à cidade, vou comprar alguns para você numa loja. Eba, Merai é a melhor. Opa girou no ar, visivelmente encantada. O grupo entrou na cidade de Dahara sem problemas. Após encontrar uma barraca vazia e sombreada perto da praça da cidade, Merai colocou o Pokémon para descansar e pegou sua carteira. Vou pegar uns donuts. Me espere aqui, ok? A equipe de expedição de heróis, Victini e Zapdos, Ted de Ursa e Oopa, assentiram alegremente e Oopa acenou entusiasticamente enquanto saía. Mas o tempo passou. O sol se pôs um pouco mais baixo, e Merai ainda não havia retornado. E os outros começaram a olhar ao redor, um pouco inquietos. Percebendo suas expressões, Oopa de repente se animou com uma ideia. Você está com fome? Sem problemas. Oopa vai te dar donuts. Com um grito determinado, o anel dourado em volta da cintura de Oopa flutuou e se expandiu no ar, brilhando com luz azul. Opa, pegue! Oopa colocou a mão no anel e, triunfante, tirou um donut perfeitamente fresco. Ted de Ursa, Zapdos e Victini arregalaram os olhos, surpresos. Uau! Opa se deleitou com a admiração deles, enchendo-se de orgulho. Opa pode conseguir mais. Ele disse alegremente, estendendo a mão novamente. Um donut. Depois outro. Depois um terceiro. Mas quando Opa estendeu a mão para pegar o quarto, seu sorriso congelou. Algo agarrou sua mão de dentro do portal. Assustado, Opa puxou instintivamente e, para espanto de todos, tirou um garoto humano e um Pikachu. O garoto parecia ter 16 ou 17 anos, vestia apenas shorts, tinha o cabelo bagunçado e uma expressão de surpresa. Onde estou? Ele perguntou, olhando ao redor para os arredores do deserto. Então seus olhos pousaram em e no Ted de Ursa. Espera aí. Ted de Ursa? O que vocês estão fazendo aqui? E o Ted de Ursa piscaram surpresos. Ted? Eles olharam para ele confusos, então o reconhecimento iluminou seus rostos. Entendi agora, disse o garoto com um sorriso, levantando-se. Você também está viajando por aqui, né? Parece que eu só dei uma passada para me juntar a você. Opa olhou para os rostos familiares, intrigado. Vocês se conhecem? O Ted de Ursa assentiu animadamente. Ted, são Ash e o Pikachu. Eles são nossos bons amigos. Asha e Pika. Opa repetiu, tentando entender. São Ash e Pikachu. Ash corrigiu com uma risada. E você é? Opa, declarou Opa, orgulhoso, depois flutuou para mais perto e olhou para Pikachu com curiosidade. Opa nunca viu este antes. Pikachu piscou. Pika. Capítulo 700, Garrafa da Prisão, 1. Os Pokémon da equipe de expedição heroica estavam por perto, observando a interação de Opa e Ash com sorrisos alegres. Enquanto isso, Ted de Ursa pegou o telefone Rotom, ansioso para ligar para Naoki e contar sobre seu encontro com Opa. A chamada foi conectada rapidamente. O rosto familiar de Naoki apareceu na tela, emoldurado pela luz quente de sua casa na fazenda. Ted de Ursa? Naoki sorriu ao ver os dois Pokémon do outro lado. Onde vocês estão explorando agora? Nini. Victini apareceu de fora da tela, acenando animadamente. Há quanto tempo, Victini? Naoki cumprimentou com uma risada. Nini. Victini assentiu alegremente, flutuando ao lado de e do Ted de Ursa. Os 3 pequenos Pokémon se aproximaram da câmera e seus rostos se iluminaram ao ver Naoki. Depois de trocar cumprimentos calorosos, o Ted de Ursa rapidamente começou a trabalhar. Ted, Naoki, encontramos o Opa. Mas como podemos ajudar a quebrar seu selo? Opa. Naoki piscou surpreso, depois arregalou os olhos. Você realmente encontrou? É isso mesmo.
Meu exclamou e inclinou o telefone para mostrar o que estava acontecendo atrás deles. A câmera girou, revelando Opa brincando alegremente com Ash e Pikachu na praça deserta. A expressão de Naoki mudou no momento em que ele viu. Era Opa, sem dúvida. Ele percebeu instantaneamente o que estava prestes a acontecer. O enredo do filme, o Opa e o duelo lendário, estava ganhando vida. Em sua vida passada, aquele filme deixou uma profunda impressão. Pokémon lendários encheram a tela, culminando em um confronto violento no coração da cidade de Dahara. Foi a famosa cena em que Rayquaza brilhante enfrentou sozinho os 7 lendários, e Groudon caminhou de volta para Hoenn depois da batalha. Naoki não havia esquecido nada disso. Se ele se lembrava corretamente, o irmão mais velho de Mirai Barais logo retornaria com a garrafa da prisão, apenas para cair sob a influência do poder selado de Opa. Ele acidentalmente romperia o selo, liberando uma forma sombria de Opa criada a partir de sua raiva e ressentimento. Esse clone perverso tentaria tomar o lugar de Opa. No caos que se seguiu, dezenas de Pokémon lendários invadiram a cidade de Dahara, lutando pelo controle. O anime não entrou em muitos detalhes, mas Naoki sabia muito bem que quando essas lendas realmente lutavam, até o menor movimento poderia desencadear devastação. Deixando de lado agora com Primal Groudon e Primal Kyogre tendo despertado e absorvido grandes quantidades de energia natural, eles estavam ainda mais fortes do que no filme. Se a situação se desenrolasse como no filme, a cidade de Dahara estaria em sério perigo. Mas, sem passar por esse teste, Opa nunca seria capaz de recuperar seu poder original. Naoki, você sabe como podemos ajudar o Opa a remover o selo? Meu olhou para o Opa, que agora estava alegremente exibindo seus poderes para Ash e os companheiros que ele acabará de invocar. Todos estavam maravilhados com sua capacidade de colocar a mão no anel e retirar pessoas e objetos de longe. O olhar de Naoki ficou sério. Tudo depende de Opa, ele disse calmamente. Somente quando Opa entender o verdadeiro significado da punição e estiver pronta para abraçar o poder do qual fugiu por todo esse tempo. Somente então a raiva selada por 100 anos finalmente desaparecerá. E quando isso acontecer, Opa recuperará seu verdadeiro poder. Opa! Meu repetiu suavemente o nome de Opa. No momento seguinte, a voz alegre de Opa ecoou pelo telefone Rotom. Sem que ela percebesse até então, Opa flutuou atrás deles e se espremeu no meio da tela, com seus grandes olhos cheios de curiosidade. Opa chegou. Hein? Quem é? Nini. Victini bateu as asas animadamente. Esse é o Naoki, aquele que ajuda com tudo para a equipe de expedição de heróis. Ele já ajudou a mim e ao Ted de Ursa antes. O Naoki é um ser humano incrível. Naoki. Opa esfregou as mãos, travessa. Então deixa Opa trazê-lo aqui para brincar com a gente. De repente um anel dourado se materializou ao lado de Naoki no rancho. Antes que Naoki pudesse reagir, Opa colocou a cabeça através do anel com um sorriso malicioso e estendeu a mão. Ei, espere. Naoki mal teve tempo de falar antes que a magia de Opa o puxasse através do portal com uma força surpreendente. Em um instante, o tranquilo rancho desapareceu, e Naoki se viu parado no meio da praça arenosa do deserto na cidade de Dahara, bem longe na região de Kalos. Naoki piscou sem palavras. Os olhos do Ted de Ursa e de Victini brilharam no momento em que o viram. O Naoki também está aqui, ótimo. Não muito longe dali. Ash e seus companheiros também notaram a aparição repentina. Ash correu até ele, com os olhos arregalados de surpresa. Senhor Naoki, o que o senhor está fazendo aqui? Serena, Bonnie e Clemon correram atrás dele, igualmente atordoados. Senhor Naoki? Serena perguntou, inclinando a cabeça. Ash assentiu ansiosamente. É ele mesmo. Ele é um treinador muito forte. Naoki esfregou a nuca com um sorriso tímido. Não esperava ver todos vocês aqui. Faz tempo que não nos vemos, Ash. Pikachu. Pikachu cumprimentou com uma centelha de alegria. Opa flutuava em círculos acima de sua cabeça, encantada. Então todo mundo se conhece, Oba. Nesse momento, Mirai retornou de sua busca por donuts. Apenas para parar no meio do caminho ao ver várias pessoas desconhecidas e um novo treinador parado com seu Pokémon. Ela piscou. O que aconteceu? Ash rapidamente a informou, enquanto Naoki pegou o emprestado telefone Rotom de Mel para entrar em contato com o rancho e explicar tudo o que tinha acontecido. Então, ele voltou sua atenção para Mirai. Mirai pareceu sinceramente arrependida. Sinto muito por arrastar vocês para isso. Está tudo bem, disse Serena gentilmente. Na verdade, estávamos só de passagem por aqui. E o Opa uniu todo mundo, acrescentou Opa orgulhosamente voando em círculos animados. Naoki, ainda se recuperando do teletransporte surpresa, simplesmente soltou um suspiro silencioso. Naquele momento, Naoki de repente sentiu uma presença familiar vinda da direção de Bonnie. Ele olhou e notou uma pequena criatura parecida com uma célula espiando de sua mochila. Esse é o núcleo Zygarde, percebeu Naoki. O verde. Molenga, não é? Aquele que Bonnie apelidou durante sua jornada em Kalos. O núcleo Zygarde, sentindo o olhar de Naoki, virou sua pequena cabeça. Um momento depois, seus olhos se arregalaram em reconhecimento, e ele havia captado traços de célula e Z2 na aura de Naoki. Molenga congelou por um segundo. Naoki desviou o olhar, sorrindo levemente para si mesmo. Tanto faz nunca mais chamá-lo por esse nome. Acho que ele me conquistou, afinal. Mas por outro lado, o que ele tinha visto naquela época era Z2, não Molenga. Mas por outro lado, o que ele tinha visto antes não era o Molenga, era o Z2. Ainda assim, como núcleo Zygarde, eles eram essencialmente fragmentos do mesmo ser. No fim, tudo era Zygarde, apenas partes diferentes do todo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.